Observem, olha a concavidade dessa curva de demanda, está em vermelho, ela é o quê? Negativamente inclinada, justamente por ter essa relação inversa entre preço e quantidade demandada. Vamos observar no gráfico. Você tem ali no gráfico, né, preços dos livros aí, preço dos livros e quantidade adquirida dos livros. Vamos observar aí uma variação do preço e qual que é o impacto na quantidade demandada. Suponha que o preço do livro está aqui balizado em R$40. Com R$40 o preço do livro, qual é a combinação que eu tenho? Eu tenho com o preço de R$40 uma quantidade demandada de 15 livros. Ou seja, com R$40 eu tenho uma quantidade demandada de 15 livros. Suponha um aumento do preço desse livro. Vai acontecer dentro da lei geral da demanda o que a gente espera. Quando aumenta o preço, tem que diminuir a quantidade demandada do bem. Então observe, vou aumentar de 40 para R$60 o valor do livro. Quando eu aumento de 40 para R$60, olha o que acontece. Eu tinha antes uma demanda de 15 unidades de livro, eu vou cair agora para uma demanda somente de 10 unidades de livro. Ou seja, mostra que o aumento do preço provoca uma diminuição da quantidade demandada. Agora, se eu fizesse uma redução desse preço, R$60 eu estaria demandando 10 unidades. Se eu abaixo esse preço para 40, me mostra que eu vou demandar agora a quantidade maior de livros. Ou seja, uma redução do preço provoca um aumento da quantidade demandada de livros. E isso exemplifica a Lei Geral da Demanda, que nós acabamos de citar, que é uma relação inversa entre preço e quantidade. Está aqui exemplificada, ok? Bom, uma outra maneira de se desenhar essa curva, é uma maneira até mais usual, é com essa barriguinha aqui. Dessa outra maneira aqui, professor, você representou numa linha reta. Poderia ser uma equação que representa ela, uma equação linear, mas normalmente o que se apresenta é essa curvinha aí. É a curva de demanda e variações entre um preço inicial para um segundo preço, ou seja, aqui ele reduziu do preço 1 para o preço 2 e ele aumentou a quantidade demandada do bem. Se eu colocasse P1 e P2 aqui, seria o contrário, eu aumento o preço e diminuo a quantidade demandada. Isso comprova também a nossa relação binária entre aqui preço e quantidade. Bom, importante aqui, nós sabemos a diferença entre variações na demanda, e variações na demanda é completamente diferente de variações na quantidade demandada. Para a gente entender isso, observe o gráfico. Quando eu digo variações na demanda, quer dizer que eu estou movimentando a curva de demanda inteira para a direita ou para a esquerda. Isso é variação na demanda. Agora, quando eu digo variação na quantidade demandada, nada mais é do que essas combinações que você tem nesse eixo aqui embaixo. Ou seja, a quantidade demandada Q1, a quantidade demandada Q2. São números diferentes. Agora, observa o seguinte, uma coisa é eu dizer que variou a demanda inteira, outra coisa é eu falar que variou a quantidade demandada. A quantidade demandada é a combinação com o preço nesse eixo aqui. Ok? Agora, a variação da demanda é a variação da curva inteira. E como entender quando isso acontece e como isso acontece? É o que nós vamos propor agora, entender isso aí. Tá? Bom, é bem simples. Para você entender, vamos guardar do mais fácil primeiro. Né? Quando varia a quantidade demandada, ou seja, a variação na quantidade demandada, é simplesmente uma variação de preço. Ou seja, você aumenta o preço ou reduz o preço, basicamente você tem combinações diferentes. Por isso nós temos aqui quantidades demandadas diferentes. Então quando você varia somente aí preço, você tem variações na quantidade demandada, que são essas projeções. Agora, quando você varia qualquer outra coisa, você está mexendo com a variação da curva inteira de demanda. Ou seja, se eu variar a renda do indivíduo, eu vou alterar a demanda inteira para a esquerda ou para a direita. Se eu alterar o preço de bens relativos, em comparação ali, eu posso alterar a demanda inteira para a direita ou para a esquerda. Se eu variar aí o gosto de um indivíduo, pode ser que ele mudou o gosto pelo produto, ele demande mais ou demande menos por aquele produto. Se eu variar aqui expectativa em relação a algum produto ou ao consumo aqui, eu vario a demanda inteira. Se eu avaliar, por exemplo, o número de compradores, também eu vou variar a demanda inteira. Ou seja, o que o senhor tem que guardar? Variou o preço, eu tenho uma variação simplesmente da quantidade demandada, que é Q1, Q2 aqui embaixo, que são números. Né? Agora, variou qualquer outra coisa sem ser preço, o que vai mudar no meu desenho aqui é uma variação inteira da curva, para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, se nós temos aqui, para isso ficar bem claro, uma variação aqui, para você entender uma variação da curva de demanda inteira. Se eu tenho uma política anti-tabagismo, ou seja, o governo faz uma propaganda e essa propaganda visa aí diminuir a quantidade de fumantes no mercado.
O governo faz essa propaganda, o que vai acontecer? Provavelmente, com o tempo, vai mudar o comportamento do consumidor e essa demanda tende a deslocar para a esquerda. Tudo bem? Ou seja, você não teve aqui variação no preço, você só teve uma variação, que hora nenhuma eu falei que mudou o preço do cigarro, nada disso. Foi uma variação de algo diferente do preço. Portanto, você mexe com a variação da curva inteira, para a direita ou para a esquerda. Bom, isso aqui está exemplificando, né, a variação da quantidade demandada e variação da demanda. Movimento ao longo da curva, né, da quantidade demandada, é o preço do cigarro, uma variação de preço do cigarro aqui, você sai desse ponto para esse ponto, ou seja, o preço do cigarro era 40, você foi para um preço de 60 reais, você saiu desse ponto e foi para esse. Tudo bem? E você, ao preço de 40 reais, você demandava 15 unidades por dia. Quando você aumenta para 60, você demanda somente 10 unidades por dia. Você saiu desse ponto e foi para esse ponto. A variação em cima da curva, ou seja, a variação da quantidade demandada. Você tem que lidar com preço, variações de preço. Agora observa como uma variação da demanda inteira, que é a curva inteira de demanda, você não mexe com variação de preço. É um deslocamento da curva aqui, o preço do cigarro e o número de cigarros fumados por dia, e uma política de combate ao fumo. Você apenas não manteve o preço, ou não teria o preço do cigarro aqui a 40 reais aqui, você tem ali uma quantidade de 15 cigarros fumados por dia, e você muda o comportamento desse consumidor, que a demanda é D, passa para uma demanda D linha, ou seja, uma política de combate ao fumo inibe e muda o comportamento da demanda do mercado em relação ao fumo, ou seja, hoje você tem uma quantidade menor de pessoas fumando. Tudo bem? Não tivemos ali variação de preço em nenhum momento. Bom, quando falamos de demanda, é muito importante definirmos aqui o que é um bem substituto. Bom, um bem substituto é todo aquele bem que você pode fazer o efeito de substituição, ou seja, que possui substituto próximo. A Coca-Cola tem substituto próximo? Tem. A Pepsi. A carne de primeira tem substituto próximo? Tem. A carne de segunda. Uma marca de veículo tem substituto próximo? Tem. A Volkswagen tem a GM. Né? Uma marca de roupa tem substituto próximo? Uma marca de macarrão tem substituto próximo? Meu amigo, muitos substitutos nós podemos citar aqui. Tá? Entender que o consumo do bem substituto é definido pela seguinte função: quantidade demandada de um bem em função do preço substituto. Supondo que o preço do bem constante, preço do complementar constante, renda e gosto do consumidor constante. Como é que nós vamos definir isso aqui? Vamos dividir um pelo outro, da mesma maneira, só para entender a relação que se tem quando se fala de bens substitutos. Se eu dividir a quantidade demandada de um bem em relação ao preço desse substituto, que relação que eu chego? Observe aqui, dois bens para os quais tudo mais é mantido constante, ou seja, ceteris paribus. O aumento do preço de um deles, um exemplo aqui, pensa na manteiga e na margarina, que é o exemplo clássico de qualquer livro. O aumento do preço de um deles aumenta a demanda pelo outro. Então imagina o seguinte, eu aumento o preço da manteiga, ou seja, eu estou fazendo um deslocamento em cima da curva, uma variação de preço ali somente. O que vai acontecer? Vai haver uma fuga para o produto substituto. Qual que é o produto substituto? A margarina, ou seja, eu vou movimentar a demanda inteira por margarina, que não alterou de preço, para a direita. Ou seja, houve uma mudança do comportamento aí do consumidor. No primeiro momento, então, eu fiz uma variação em cima da curva, que é uma movimentação somente por variação do preço da manteiga, era R$3, subiu para 4. E vamos supor que a margarina era 2,80 e continua 2,80. Como aumentou de 3 para 4 a manteiga, há uma fuga de consumidores para o produto substituto, que é a margarina. Como a margarina era 2,80, aumenta-se a demanda de margarina e ela desloca-se agora para a direita. Tá? E é isso que a gente está mostrando aqui. Bom, bem substituto. Exemplo aí, carne de vaca, frango, peixe, cerveja antártica, Brahma, Coca-Cola, Pepsi, etc. Ali a gente mostra um deslocamento final. Não coloquei aqui o aumento aqui do preço da Coca-Cola e um deslocamento aí por outro refrigerante, no caso seria a Pepsi. Mas é como se eu entendesse se tivesse dois gráficos. Faça um desenho puramente do aumento de preço, igual a gente definiu aqui na demanda. Ó. É um puro aumento de preço simples aqui, onde eu diminuo a quantidade demandada, e é uma fuga dos consumidores para um novo bem, e aí eu desloco a curva inteira, que é o que eu estou mostrando aqui agora. Tudo bem? Bom, além dos bens substitutos, existem outros bens, chamados bens complementares. Os bens complementares são aqueles utilizados em conjunto. É muito comum também dentro da economia. Suponha aqui, dentro de uma ideia aqui de um consumo de um cidadão brasileiro, na mesa do cidadão brasileiro, ele consome em conjunto
o feijão com arroz, o café com leite, o pão com manteiga, o carro com combustível, a lente com óculos, ou seja, a caneta com grafite e vários outros complementares aí eu poderia colocar aí para vocês, tá? Ou seja, é tudo aquilo que é consumido ali ou utilizado em conjunto. Você vai utilizar o carro sem combustível? Um combustível sem carro? Você vai utilizar a lapiseira sem o grafite? Ou o grafite sem a lapiseira? Você vai usar ali o pão sem a manteiga ou a manteiga sem o pão? Normalmente, por hábito, é utilizado em conjunto. São chamados bens complementares. Bom, qual que é a relação de bens complementares? Quantidade demandada desse bem em função do preço do bem complementar. Quando você divide um pelo outro, você tem aqui a variação de um pelo outro, você tem também uma relação menor do que zero, que prova também que é uma relação inversa, igualmente a variação que nós temos dos substitutos. Menor do que zero, ambas são relação inversa. Ou seja, aumenta o preço de um, aumenta a quantidade demandada do outro. A mesma relação que a gente tem para o preço do substituto. Observe aqui, bens para os quais o aumento do preço de um dos bens leva aqui a uma redução da demanda pelo outro bem. Um exemplo, se você aumenta aqui o preço, vamos imaginar, do computador e o software. Você aumenta o preço do computador. Se aumentou o preço do computador, qual que é o impacto no seu complementar, que é o software, que é utilizado em conjunto? Aumentou o preço do computador, você vai ter uma demanda menor por computadores, portanto, você vai ter uma quantidade demandada menor vendida desses computadores. Mas qual que é o impacto nisso na demanda de software? Ao deslocamento da demanda de software para a esquerda. Tá? Esse é o comportamento que a gente tem. Aumenta o preço do computador, uma diminuição da demanda, aqui é a quantidade demandada, somente variação de preço. Há uma diminuição da demanda, aqui eu estou falando da demanda inteira de software, ou seja, ela reduz para a esquerda, que é isso que a gente quer mostrar aqui nos bens complementares. Outro exemplo para isso interessante seria o combustível e o carro. Vamos supor, aumenta o preço do combustível. O que vai acontecer? Se o preço do combustível aumentou, o carro é um bem complementar, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da demanda por combustível, projetos normalmente fazem esse aumento normalmente num desenho como esse aqui, né? Você aumenta o preço do combustível, daqui para cá, há uma diminuição da quantidade demandada por combustível, mas o que vai acontecer com a demanda do bem complementar, no caso, que é o carro? Vai haver uma redução da quantidade demandada de carros, ou seja, a curva de demanda de carros vai vir para a esquerda, devido a esse aumento do preço dos combustíveis. É o que se espera, tá? Bom, outros exemplos aqui de bens complementares. Camisa social e gravata, pneu e câmara, pão e manteiga, sapato e meia, litro de gasolina aqui e o automóvel, tá?